Fala pessoal, beleza? Como é que tá essa vida? Espero que esteja tudo bem. Se não estiver bem, vai ficar. Relaxa aí, espera um pouquinho que vai dar bom. Belezinha? Então, espero que você esteja gostando desde agora. Agora, dá esse like aí, compartilha. Se você estiver gostando também nos outros podcasts, já compartilha com o pessoal também, porque eu acho que não tem como dar like, enfim. Dá like lá no nosso Instagram, deixa lá seu comentário. E se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, também não deixa de dar like e também fazer seu comentário no nosso canal do YouTube. Beleza? Então, tá muito bom hoje. Hoje a gente vai falar sobre Venom 2. Então, assim, você que tá aí acompanhando esse universo do Aranha, fica ligado em Venom 2 também, que a gente vai ter algumas referências sobre Venom 2. Dentro, no caso ao contrário, né? Algumas referências ao Homem-Aranha e a um outro anti-herói dentro do universo do Venom 2. Né? A gente vai ter aí falando um pouquinho dessas duas pessoas aí, desses dois personagens aí, que fazem parte também do universo de Venom e, consequentemente, do universo do Homem-Aranha. Então, fica ligado que vai ser muito top. Beleza? A gente vai começar aqui com as nossas notícias. A gente vai falar umas coisas bem legais hoje. Então, nós temos aí hoje, né, falando um pouquinho sobre as nossas notícias. Então, nós temos aí nossa primeira notícia, uma notícia bem... Essa é polêmica. É o seguinte: a China, né, criou recentemente chuva artificial e reduz a poluição no ar em meio a um evento. Minha gente, o pessoal tá criando chuva artificial aí, então se liga na pegada do bumbo aí, ó. Então, assim, teve um estudo que a China fez recentemente, que ela conseguiu criar chuva artificial, né? Efetivamente limpando o ar ao redor da área que ela estava criando essa chuva. Isso foi esses últimos dias aí, teve esse estudo, né? Esses últimos dias não, desculpe pessoal. Isso foi após um evento que teve em julho deste ano. E aí a China acabou criando essa chuva artificial, né? E onde é que está esse moído todo? Porque essa técnica, ela já foi utilizada, na verdade, ela já é conhecida já como cloud seeding. Semeadura de nuvens, né? Então, na tradução literal, se a gente for traduzir assim. Então, é bem interessante e isso já foi utilizado. É aí que está o negócio. Pelos Estados Unidos, pelo menos existe uma matéria do The New York Times, né, que diz o seguinte, uma edição de 1972, né, diz que os Estados Unidos já vem conduzindo experimentos de alteração meteorológica desde a década de 1970. Então, em países da região asiática. Então, é aí que, provavelmente, desde aquela época, o Brasil já estava fazendo... os Estados Unidos, Brasil, meu Deus do céu, já estava fazendo alguma coisa relacionada a esse pessoal lá na década de 70, né? Então, os resultados não tinham sido elevados, ou melhor, revelados. Então, de acordo com os dados divulgados pelo jornal, o estudo estima que a China conseguiu, com a sua chuva artificial, reduzir o volume de partículas poluentes em 2/3, olha só, melhorando assim a classificação do ar de moderado para bom. Que coisa doideira, né? E aí o pessoal já foi lá, muita gente foi para tirar foto, para ver esse evento acontecer, que também, lógico, é um evento, né, bastante diferente. Não tá chovendo e do nada começa a chover, imagina. É bem Brasil, é bem Brasil, né? China já causou chuva artificial antes, então assim, antigamente eles já fizeram isso também. Pelo menos, né, assim, não sabe se tem ou tentou criar, enfim, no ano de 2008, nos Jogos Olímpicos, né, de Beijing. Então, provavelmente deve ter sido uma tentativa naquela época, mas é bastante interessante. Isso daí ajuda
pelo menos aí eu não sei se existe um controle dessa chuva ou se eles simplesmente criam e aí a chuva vai e acontece e toma forma, tal, ou se eles têm um controle e tal, né, de área, por aí vai. Mas isso ajuda muito, principalmente as regiões mais secas, né? Precisam aí de água, tal, e isso daí ajuda um bocado. Provavelmente pode até ajudar com relação às queimadas, para tentar evitar essa parte, pelo menos assim eu acho, né? Quando está um clima muito seco e a tendência de queimadas é alta, então isso aí já pode dar uma ajuda, né? Beleza? Vamos para a nossa próxima notícia. E mais uma vez a gente vai falar de falha, né, em alguns sistemas de nuvens, né? Lembrando, gente, que a gente não está aqui para falar que assim que é ruim, por exemplo. Não é isso. A gente não está aqui para não é isso. Mas assim, que também possuem suas falhas, né? Acontece enfim. E esse é um caso, nesse caso aqui, que é a AWS, que é sobre a Amazon. Na semana passada, alguns serviços da Amazon ficaram fora, né? O pessoal começou justamente no período da tarde. O pessoal começou a reclamar desses serviços, né? Mais ou menos ali por volta das 12h30 da tarde, horário de Brasília, né? O pessoal começou a sentir essas quedas. Então, por exemplo, serviços como a Amazon, Disney Plus, League of Legends, Valorant e entre outros também tiveram a sua teve essa instabilidade. Então, pelo próprio Twitter, a própria Amazon, né, no caso o iFood, desculpa pessoal, não foi a Amazon, o próprio iFood informou que a Amazon Web Services, ou AWS, principal plataforma de gerenciamento de serviço da empresa, vem registrando ao longo do dia de hoje uma crescente taxa de erros em alguns dos seus serviços. Essa instabilidade provocou impacto em parte dos serviços prestados pela plataforma. E aí ele descreve mais algumas informações, provavelmente já se resguarda qualquer outra informação. A princípio eu não tenho aqui o comunicado da Amazon oficial, né, que ela tenha falado algo. Mas em 2020, olha só, em 2020, novembro de 2020, ela apresentou uma falha dessa mesma magnitude. Então, como eu falei, assim, muito bom o serviço, AWS, serviços em nuvem em geral, não só estou falando aqui da Amazon, mas outros serviços em nuvem são muito bons, sim, são muito bons para as empresas, principalmente empresas de grande porte, enfim, ajudam bastante. Mas também contém suas falhas, né? Então, acho que só para ficar aí, ter esse alerta para a gente, né? E falar na Amazon, puxando só um ponto aqui, provavelmente depois eu vou trazer aqui a notícia mais detalhada, mas eu acho que aqui no governo do Brasil, né, esse ataque que a gente teve, eu não sei se pode dizer um ataque, né, mas enfim, o que aconteceu com os dados da saúde daqui no Brasil, provavelmente, talvez tenha alguma relação também com a AWS, mas isso aí eu vou estudar melhor e trazer para vocês depois, para a gente não falar aquilo que a gente não sabe, né? Então falar o que é certo, beleza? Mas fica aí a dica e vamos para mais uma notícia. Seguinte, sobre filmes agora, um filme que eu particularmente gosto muito, sobre Kingsman. Se você não assistiu, então corre para assistir, que é muito bom esse filme. Já tem, eu acho que é o terceiro filme já. Eu tenho quase certeza que é o terceiro filme. E é muito bom, muito, muito bom mesmo, assim. Eu gosto bastante. E é Kingsman, A Origem, né? Já teve aí as suas primeiras reações, né? Teve o lançamento, teve aí as suas primeiras reações. E são reações que foram conflitantes. A gente não sabe se são boas, se são ruins. Eu ainda não assisti o terceiro filme, mas já trazendo para vocês aqui, você que não assistiu, tem o 1 e o 2, então corre para assistir Kingsman. Vou deixar o link aqui dessa notícia e aí em cima desse link você já pode correr atrás para assistir o seu episódio, o seu filme, ou os dois primeiros filmes, e aí sim depois assistir o terceiro filme, beleza? Particularmente eu, assim, não vou falar, assim, não vou tecer comentários agora porque eu não assisti, mas os dois primeiros filmes eu
em particular gostei muito, principalmente na parte da ação, assim, são filmes de ação, tem uma história bastante interessante por trás, mas é filme de tiro, porrada e bomba. Então fica aí a dica que quer assistir um filme legal também, ou alguns filmes legais. Beleza? E vamos de trailer. Trailer não, a gente vai de filme, vacilão. Pô, Jeg, não é trailer hoje é filme. Hoje nós vamos falar de Venom 2. Então é isso, galerinha. Nós vimos aqui falar de Venom 2. Gostei muito também, né? Assim, eu vou falar mais porque já faz um tempão que o filme já saiu e tal, então a gente vai estar falando dele aqui. Eu particularmente achei um pouco moroso, né? Um pouco assim, ficou meio chatinho. Teve uma parte, uma sequência do filme lá, ficou um pouco forçada, assim, sei lá, encheção de linguiça, vamos dizer assim. Não. Mas no filme como geral, eu particularmente gostei muito. Muito mesmo, muito bom. E falando um pouquinho de Venom 2, só para vocês entenderem, é a continuação de Venom 1, claro, né? Então a gente vai ter ali a continuação e ficou bastante divertido, né? Continuando, Ed Brock, que é o nosso jornalista, o cara que tem dentro dele, ele se você não assistiu, então corre para assistir o primeiro filme, que aí você vai entender melhor do que eu tô falando. Então, no primeiro filme a gente teve aquele início contando a história dele e tal, como é que ele surgiu, beleza. Mas nesse segundo filme a gente já tem literalmente a continuidade, né? Então assim, ele já tem uma vivência juntos, tal, os dois juntos, então ele já tem essa vivência já, convivendo ali um dentro do corpo do outro. E o que chama mais atenção é justamente o diálogo entre os dois, assim, porque vendo ele, eu quero comer cérebro e tal. Só que Ed Brock diz, não, você não vai comer cérebro, não pode fazer isso, é errado, não sei o quê. E aí tenta de alguma forma dar galinhas para ele, né, galinhas. E essa parte é muito interessante porque você vê assim como o Venom ele tenta se adequar ao mundo de Ed e vice-versa também. Então Ed tenta ajudar ele, mas eu não quero porque galinha tem o cérebro muito pequeno e eu já tô ficando tipo burro porque eu tô comendo cérebros pequenos, entendeu? Então é bem interessante, gostei muito. A gente vai falar também, tem algumas referências que eu vou trazer aqui para vocês sobre algumas coisas que a gente viu no filme, justamente para ficar mais interessante as nossas teorias aí. Seguindo aí, né, a gente vai falar porque o filme é Venom, Tempo de Carnificina. Então, quem é Carnificina? Quem foi, né? Quem é Carnificina? Carnificina é o arqui-inimigo de Venom, né? O principal inimigo, vamos dizer assim. Eu gosto de dizer que é o principal porque algumas pessoas falam do Homem-Aranha, mas enfim, eu não sei se é ou não, entendeu? Eu particularmente assim acho que seria mais Carnificina mesmo, né? Que aí simbionte com aquela luta ali fica bem legal. Mas ele é um vilão do Homem-Aranha, sim, né? Isso aí a gente tem que deixar bem claro que ele no universo do Homem-Aranha, Venom meio que acaba se tornando vilão. Acho que não em todos os episódios, assim, ou não em todos os arcos, mas em alguns sim. A gente tem aí, e voltando aqui para Carnificina. Carnificina, ele nada mais é do que, vamos dizer assim, o filho do Venom, né? Resumindo assim, é um cara que ele saiu do Venom, né? E depois que ele saiu, vamos dizer assim, eu vou explicar para vocês como é que aconteceu essa saída. Ele acabou que entrou no corpo de uma outra pessoa, esse mini simbionte, mas eu vou explicar. Ele entrou no corpo de uma outra pessoa e aí lá ele se desenvolveu e virou o Carnificina, né? Que é como o Carnage, né? Enfim, em inglês. E aí a gente vai ter essa conversa. O filme começa se passando ali com eles dois, tendo já essa relação bastante estruturada. Depois de um certo ponto, a gente vai ter então ele vai ter aí assim,
o amadurecimento, né, dessa relação. E aí Ed, ele, como eu falei, ele é um jornalista, né? Depois do primeiro filme ele meio que ganha uma certa reputação como jornalista também, por ter conseguido aí algumas matérias e tal. Então ficou um negócio bem mais conhecido no mundo jornalístico ali. E nesse ponto, o cara, né, que vai ser o nosso vilão Carnificina, ele pede para conversar com o Ed Brock pra, tipo assim, quero conversar, eu vou morrer, ele foi condenado à sentença de morte e tal, tá no corredor da morte, aquela coisa toda, e aí quer, tipo assim, contar um pouco da história dele e tal. Lembrou muito, pelo menos na minha cabeça, lembrou muito, como eu posso dizer, Hannibal Lecter, né, que é daquele filme Hannibal, e tem Dragão Vermelho, enfim, tem vários outros filmes também que vão retratar essa conversa de um serial killer junto com ali um jornalista, no caso um investigador, né, que no caso de Hannibal era o investigador. Então tem essa ligação, pelo menos na minha cabeça eu trouxe muito à minha memória essa parte também, que por sinal é um filme muito bom. Se você não assistiu ainda, fica à vontade, tem vários filmes, né? Então a gente tem Hannibal, tem Silêncio dos Inocentes, Hannibal, A Origem do Mal, Dragão Vermelho também, e eu acho que ainda tem mais um, se eu não estiver enganado. Então assim, só para vocês se ligarem que fica muito interessante esse diálogo, né, entre eles, assim, que eu quero dar a minha história e em contrapartida mas eu quero falar com uma pessoa tal. Só que nesse momento aí eu quero falar com o Ed Brock, né, que é o jornalista do momento, vamos dizer assim. Então, só que nesse momento que ele tá lá falando com Carnificina, né, com o vilão, ele acontece um negócio interessante, dois negócios interessantes na verdade. O primeiro é o seguinte, no momento da conversa, assim, Ed chega próximo assim da grade e tal, e aí eles meio que como eu posso dizer, eles não lutam assim, não é uma cena de luta, mas é algo, tem uma discussão um pouco mais intensa, e aí que o vilão, né, ele acaba puxando o Ed para perto da grade assim e morde ele de alguma forma, eu acho, e uma gota de sangue, né, bate no cara lá, eu acho que morde algum, eu não tô lembrado, também não vou entrar em detalhes assim, mas acontece isso, e essa gota de sangue, essa pequena gota de sangue aí, ele pega, passa a mão assim e coloca na boca, pronto. Aí, meu amigo, o negócio vai acontecer justamente depois. Né? E tem uma outra coisa também que eu achei muito interessante nessa parte, em que quando o Ed tá andando lá no corredor, só não sei se ele tá indo, se ele tá voltando depois da entrevista, ele vê uns símbolos nas paredes nas paredes da cela do cara lá. E aí, Venom, por ser um simbionte, ter superpoderes, aquela coisa toda, em um determinado momento ele acaba desenhando numa folha grande lá, ele acaba desenhando algumas informações, justamente as informações das quais ele viu nessa cela, né? São rabiscos e tal, e desenhos. Tem duas coisas que chamam a atenção aí. A primeira é um rabisco que parece ser um morcego. E aí, se for isso, daqui a pouco eu vou falar. E um outro rabisco que parece ser teias de aranha. Aí nós temos esses dois rabiscos aí. E temos uma árvore no meio ali, tal, como se tipo assim, tudo tivesse ligado, entendeu? Vamos viajar nessa ideia aí, como se tudo tivesse ligado. Então assim, quando aconteceu quando ele fez esse desenho, e aí pegando esses dois assim, você vê que a gente tem Homem-Aranha. Por isso que eu falei, sempre volto a falar aqui, dentro do mesmo universo, Venom, Homem-Aranha e Morbius, que eu já falei aqui também do trailer de Morbius, se você não viu um dos episódios aí, dá uma olhada para ouvir quem é Morbius, para saber. Então, se liga, tem esses dois desenhos aí, desse suposto morcego e dessa suposta aranha, né? Que juntando os dois aí a gente tem o universo do Homem-Aranha, tá ligado? Então a gente vai ter aí Morbius, que também é um anti-herói do Homem-Aranha, e a gente tem Venom, que também é um anti-herói do Homem-Aranha, entendeu? Então a gente tá tendo altas ideias muito loucas.
A pegada aqui é diferente, meu amigo. E uma outra coisa também, já dando não, acho que essa daqui eu vou deixar pra falar depois, no final. A gente vai ter também um outro ponto que eu também achei bastante interessante. É assim, não foi definido, porque no filme o Carnificina ele tem uma, né, uma parceira ali, uma namorada, o amor da sua vida, né? Ele tem essa pessoa que também tá preso, né? Ela tá presa e ela tem superpoderes. Eu acho que ela grita, dá uns gritos lá bem alto e estoura as cabeças de todo mundo, os ouvidos e tal. E nesse mesmo ponto a gente vai ter que quando eles saem lá da prisão, tá? Acontece isso assim, quando eles saem da prisão, eles acabam indo para um orfanato, Saint Esther, eu acho que é Santa Estes, não sei se é assim que fala, mas provavelmente nesse orfanato que era onde era feito alguns experimentos, tal, por essa menina ter sido uma mutante, eu acho, né? Então, que ela aceita meninas e tal, essa instituição. E aí eles, se eu não me engano, eu acho que eles eram colegas de quarto lá desse negócio. Mas assim, essa menina, o que eu queria falar dela, né? Só pra gente tentar entender. Essa menina, ela recebeu, assim, ela tem alguns poderes. Não falou da história dela, não falou como ela recebeu esses poderes, então ela simplesmente tem esses poderes. E aí deixa uma interrogação muito grande. Será que no filme de Venom a gente tem a inclusão, vamos dizer assim, dos mutantes? Pode-se dizer que sim, mas também pode-se dizer que não. Ou pode se chamar de Metal-Humanos, mas acho que Metal-Humanos é mais do universo da DC, não é tanto da Marvel, ele não usa essa nomenclatura. Porque até um certo tempo atrás a Marvel não poderia utilizar essa nomenclatura nos filmes de mutante, esse nome mutante eles não poderiam utilizar. E aí, com a compra da Fox, aquela coisa toda, tá? Pode ter acontecido de voltar isso, né? A gente vê aí, eu não sei se é ou não. Eu quero acreditar que sim. Acho que sim. Que ela pode ser uma mutante, sim, né? Ela pode ter entrado no universo aí sendo essa mutante. Que seria, no caso, eu acho que ela seria aquela mutante chamada Shriek. Eu acho que é Shriek. Sei não, enfim, é um nome assim muito doido. E a própria personagem, né? Ela mesma afirma que os poderes dela são mutantes. Então, assim, ainda não tem essa explicação, como eu falei pra vocês, mas, enfim. A gente pode ter aí um paralelo com a galera dos mutantes. Sacou? Tem isso aí que eu também achei muito, muito, muito interessante. E dando seguimento aqui, um outro ponto também que chama bastante atenção é o seguinte. O jornal, né, que Eddie Brock trabalha é justamente o Clarim Diário, sacou? Que é o mesmo jornal em que Peter Parker também trabalha como freelancer, tá entendendo? Tirando aquelas fotos e tal. Pode ser uma ponte porque assim, não mostra muito a vida de Eddie Brock dentro do jornal, por exemplo, indo lá pro jornal, fazendo alguma matéria dentro do próprio jornal, entendeu? Editando alguma coisa e tal, não mostra. Provavelmente para não ter a ponte junto com Peter Parker, que também é como um freelancer, né? Que é o nosso Homem-Aranha. Então, para ter esse freelancer aí. E aí, imagina, os dois juntos lá. Para não ter essa ponte agora, eu acho, eles devem tratar isso de forma futura, provavelmente. Mas, no filme do Venom, tem sim algumas reportagens e denominadas pelo jornal Clarim Diário. Então, só para ficar ligeiro aí nas ideias, entendeu? Então, dando a continuidade aqui, vamos ver aqui qual outra referência a gente tem. Um outro ponto também é o seguinte, que quando Cleitus, né, Kassadi, que é o nosso Carnificina, né, ele sai da prisão, né, que aí acontece
Assim, como eu falei, a gente solta alguns spoilers aqui do filme e tal, conta algumas coisas, mas lógico, eu não vou falar de tudo, porque senão vai perder a graça caso você não tenha assistido o filme ainda. Então, quando ele sai da prisão, da forma como ele sai da prisão, que é muito interessante, ele vai justamente em Ravencroft, que seria um manicômio, ou vamos dizer assim, não é bem um manicômio, mas eles tratam como Instituto Ravencroft, né? Que é justamente que trata de pessoas que têm poderes mutantes, que já foi apresentado nas HQs do Homem-Aranha em 1991. Então imagina a viagem que é isso aí. É uma espécie de, assim, para você que gosta da DC, é uma espécie de asilo Arkham, né? Também tem os grandes vilões, os grandes criminosos, que são feitos os experimentos, né? O pessoal trata de experimento e tal. Que, por sinal, a mulher lá, ela tá presa numa câmara, tipo assim, anti-silêncio, eu acho. Sem vácuo, ou com vácuo, não sei. Entendeu? E aí já foi também, por exemplo, administrado por ninguém menos do que Norman Osborn, o Duende Verde, do universo de Homem-Aranha. Então entenda que tá tudo interligado. Veja que tá tudo em torno aí, ó. Como eu falei, ela e essa menina, né, ela cujos poderes delas, vamos dizer assim, a origem dela nas HQs, ela é sim uma mutante, ela não é uma outra coisa, só que no filme não fala isso, então a gente tá aí só esperando para ver se isso realmente vai dar continuidade ou não. Também tem uma outra referência que eu achei muito massa. A galera que gosta de Free Fire também aparece em das cenas lá, aparece na TV, né? O jogo Free Fire. Alguém tá jogando esse joguinho, eu acho que até vendo que tá jogando, então, enfim, aparece essa referência aí, o pessoal que gosta. Um outro ponto também durante o filme, justamente que é isso que eu quero deixar esse ponto aqui, porque, por exemplo, no filme tem vários diálogos entre Ed e Venom, né? Tem esses diálogos aí. Em algumas partes, eu achei, pelo menos na minha humilde opinião, achei que ficou um pouco moroso, sabe assim, ficou um pouco chatinho e tal, em alguns momentos, mas a gente pode tirar várias referências e várias coisas engraçadas desses momentos também. E uma delas é que numa conversa Venom diz assim: não, a gente tem que se chamar Protetor Letal. E o que é Protetor Letal? É um HQ de 1993. Só que Eddie Brock não gosta desse nome, porque ele acha muito brega, entendeu? Aí ele disse: não, isso é muito feio. Só que assim, é uma autocrítica. Lembra também um pouquinho dos filmes de Deadpool, que Deadpool, né, ele também se autocritica, critica os editores e tal. É bem interessante também. Essa parte eu achei bastante interessante, né? Um outro ponto também que a gente pode deixar, que um dos detetives, né, que fazem parte lá, isso já chegando no finalzinho, vamos dizer assim, um dos detetives, ele pode ser o novo vilão, mas ninguém sabe sobre isso, né? A gente pode deixar aí porque ele meio que tem uma raivinha ali de Eddie Brock, e quem sabe ele pode, né, virar aí o nosso próximo vilão. Porque, voltando um pouquinho aqui, lembra que eu falei que quando o sangue de Ed caiu, né, que aí o Carnificina foi lá, que ainda não era Carnificina, né, que Carnificina seria o alter ego, né, que seria o simbionte. Ele pega e coloca lá na boca tal, e aí acaba recebendo o DNA de Venom, né, então, do simbionte, não de Venom, desculpa, se tornando Carnificina depois. Isso abre uma ponte para um arco que teve nas HQs, né, chamado, não é bem chamado, mas vamos dizer assim, seria a união dos simbiontes, né? Por quê? Porque assim, se você faz isso, você meio que acaba soltando pequenos pedacinhos de simbiontes por aí. E nisso você acaba dando essa abertura para esse arco. É um ponto a se colocar, é uma viagem que eu estou falando aqui, eu sei. Mas enfim, eu particularmente achei bastante interessante, né? E voltando já para o final, que é essa ponta que eu queria trazer para vocês aqui, já para a gente já tá finalizando aqui as entregas, assim, as referências do filme, contando um pouquinho do filme para vocês. No filme, né, vai ter algumas cenas pós-créditos, eu acho que são 2, se eu não estiver enganado, né?
já devem ter 2 cenas pós-créditos. E uma das 2 cenas pós-créditos é que Ed e Venom, claro, né? Ele já tem, vamos dizer assim, se resolvido ali dos seus problemas familiares internos, literalmente. E eles acho que estão de férias em algum lugar. Vem uma reportagem sobre o Homem-Aranha, justamente aquela cena pós-crédito do filme do Homem-Aranha, que é aquela que diz que o Homem-Aranha é um super vilão e tal. Opa, se você não assistiu o segundo filme do Homem-Aranha, então corre para assistir, que o terceiro já tá aí, valendo salientar, né? Então, esse segundo filme do Homem-Aranha aparece numa reportagem no filme de Venom agora. E aí faz essa ligação. Só que Venom, tipo assim, quando ele vê aquilo dali, quando ele vê aquela reportagem, ele automaticamente fica com muita raiva, dizendo, esse aí é um bandido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porém, não se fala do porquê Venom já tava com essa raiva lá dele, entendeu? Então, fica aí a deixa para o segundo filme, ou melhor, algum outro filme em que vem o terceiro filme de Venom, vamos dizer assim, Venom e Homem-Aranha, alguma coisa do tipo. Fica essa ponte aí, porque houve essa raiva, e provavelmente conhecendo o Venom como a gente já conhece dos 2 primeiros filmes, né? Sabemos que ele quer ir atrás do Homem-Aranha. Por qual motivo? Ainda ninguém sabe. Provavelmente vai se falar no próximo filme, né? E é isso. Se você gostou, então deixa seu like, deixa seu comentário, curte, compartilha, gente. Manda pra todo mundo aí, manda pra galera, manda pra mãe, manda pro pai, beleza? Que isso tá ajudando muito. E se ficou alguma coisa que a gente não falou, que a gente falou errado, pode mandar, deixa nos comentários, tá errado isso aqui, nessa que a gente vai corrigindo e fazendo esse canal, esses programas aqui da melhor forma possível, beleza? Cheiro no coração e até a próxima. Valeu, falou!